Passo a palavra ao pastor Paulo Cristiano da Silva para a mensagem da manhã. Muito bem, Lucas, paz do Senhor, bom dia, pastor João Flávio, a paz do Senhor. A você, ouvinte, que está em casa, está com seu rádio ligado para ouvir a palavra de Deus, está aí sintonizado na rádio da IEPaz, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus possa alcançar o seu coração nesta manhã. Deus tem uma palavra para você. Se você está com o seu coração aberto, você vai encontrar a palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uma meditação em um trecho das Escrituras Sagradas que se encontra em Colossenses, capítulo 2. Vamos meditar especialmente no versículo 14. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. E ele tenta mostrar aos Colossenses como eles estão em Cristo. Qual a posição deles em Cristo Jesus. O versículo 14 diz assim: E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O versículo 15 ainda. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e neles triunfou em si mesmo. A partir do verso 4, o apóstolo Paulo ele vai dar algumas advertências àqueles crentes. O que estava acontecendo na igreja de Colossos? Havia entrado naquela comunidade cristã algumas doutrinas que ensinava que os crentes ali agora deveriam não só mais ter a fé apenas em Cristo. Eles deveriam fazer alguns rituais, acreditar em mais algumas coisas, para se sentirem salvos, para se sentirem completos, para de alguma maneira alcançar a plenitude da salvação. Dentre essas coisas envolvia culto aos anjos, rituais, abstinência de alimentos, guardar festas, observar dias. Dentre todas essas coisas, aqueles mestres que haviam entrado dentro daquela igreja, mestres, diga-se de passagem, falsos mestres, pessoas que estavam ensinando os colossenses que apenas a fé em Cristo não era suficiente. Não era suficiente para que eles alcançassem e se mantivessem na salvação. Paulo, então, vai escrever a sua carta aos Colossenses para tentar consertar esses erros e explicar o que é realmente o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus, qual é a verdadeira atitude do cristão perante as realidades espirituais. E ele vai dizer aqui, a partir do verso 4, é o seguinte: E digo-vos isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ele vai dizer ainda no verso 18: Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Verso 16: Ninguém vos julgue. Então Paulo está preocupado que aqueles crentes, de alguma maneira, estavam decaindo da fé, usando aí uma expressão que ele vai usar lá em Gálatas, né? Decaindo da fé. Porque eles estavam sendo enganados. Eles estavam sendo mais do que enganados. Ele vai dizer no verso 18 que eles estavam sendo dominados por aqueles mestres. E ele vai prosseguir no verso 5, olha. O verso 16. Verso 5 ainda. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a firmeza, a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados e abundando em ação de graças. Tendo cuidado para ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele vai retornar sobre essas questões de rudimentos lá no
no verso 21, verso 20 e 21, ele vai dizer sobre isso ainda. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? E aqui no verso 8 ele vai retornar essa palavra, né? Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí ele vai dar a razão. Porque nele, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. O que Paulo está dizendo aqui? Que o cristão, ele não precisa mais fazer mais nada para a sua salvação. Nem no começo e nem no meio. Ele não precisa ficar fazendo rituais. Ele não precisa ficar observando dias, festividades ou qualquer outro tipo de cerimônias para que de alguma forma essas coisas possam completar a sua vida cristã. Possam de alguma maneira trazer salvação, santificação, alguma coisa assim parecida para o seu espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês estão perfeitos nele. Por quê? Porque ele é o cabeça de tudo que há, de todo principado e potestade. Ou seja, os colossenses estavam acreditando aqui que havia intermediários entre Deus e os homens, no caso aqui anjos, né? Que eles deveriam reverenciar, adorar, porque de alguma forma esses anjos, eles poderiam trazer alguma bênção, ser algum intermediário entre Deus e as bênçãos de Deus e aqueles crentes. Paulo fala, olha, estáis perfeitos nele, que ele é o cabeça de todo o principado. Ele foi sepultado, ele ressuscitou e apagou a dívida que era contra nós. Ele riscou a cédula, de maneira que agora todo o principado do mal, ele expôs publicamente e triunfou dele em si mesmo. Ou seja, Jesus venceu todo tipo de autoridade espiritual que era contra nós. E não é só isso. Até mesmo a lei de Deus, que era de alguma forma contra nós, o que ele fez? Ele foi lá e cravou na cruz. Ele pagou todo o preço. Toda a nossa dívida para com a lei de Deus foi paga por Cristo na cruz. Então Paulo fala, olha, se tudo foi pago na cruz, se Cristo é o cabeça de todo o principado, se você está perfeito em Cristo, para que você tem que ficar se sujeitando a essas coisas do mundo? Tem muitos crentes ainda estão sujeitos às coisas do mundo. A sua salvação está garantida apenas se ele dá o dízimo, se ele é uma pessoa que usa certos tipos de vestimentas, se ele é uma pessoa que não come certo tipo de alimento, se ele é uma pessoa que observa certos dias particulares, se ele é uma pessoa que faz isso ou aquilo, se ele jejua não sei quantos dias por semana. Então, se ele não fizer nada disso, parece que ele está incompleto. Mas aqui Paulo fala, você está completo em Cristo, você está perfeito nele. Por quê? Porque ele riscou o que era contra você. Porque ele triunfou sobre as potestades do mal. Não há mais nada no universo que nos separe do amor de Deus, como ele vai falar lá em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas que Cristo fez por nós. Então, meu amado, meu querido, minha querida, se você de alguma forma sente que você não está perfeito em Cristo, ainda falta alguma coisa, parece que eu estou incompleto, parece que eu não estou agradando a Deus em tudo, parece que eu não sinto que eu estou salvo, ouça essa palavra do apóstolo Paulo, você está perfeito em Cristo, está perfeito em Cristo. Você tem que tomar posse desta palavra, desta salvação em Cristo Jesus. Não deixe ninguém te dominar. O que mais tem hoje são pastores ou líderes religiosos que dominam as pessoas porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não querem ler a palavra de Deus, não querem se aprofundar no estudo da palavra do Senhor.
E desta maneira elas não tomam posse do que elas têm ou do que elas são em Cristo Jesus. Nesta manhã eu quero falar para você, você está perfeito em Cristo. Você tem tudo que Cristo trouxe para você. E isso é o bastante, isso basta. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa salvação. Quero fazer uma oração com você. Onde você estiver, você fecha os seus olhos e vamos entrar no trono da graça. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós apresentamos a Tua palavra e a Tua palavra nos diz que nós somos completos em Cristo. Jesus rasgou a cédula que era contra nós, triunfou sobre a potestade do mal, ó Deus, e nos trouxe essa bendita salvação. Senhor, faça com que essa pessoa, de alguma forma, se ela estiver com algum problema na sua mente, em dúvida, Senhor, sobre a sua salvação, sobre a sua posição em Cristo, que essa palavra possa entrar em seu coração e possa, Senhor, trazer, Senhor, a plenitude do conhecimento do que ela é em Cristo Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém.